Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, para gravar mais um vídeo e nesse nós vamos falar um pouquinho sobre Amós, o profeta da justiça social. Nós já falamos sobre Oséias, o profeta do amor divino, já falamos sobre Joel, o profeta do juízo divino, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Amós. Amós, ele era morador de Tecoa, uma cidadezinha nas proximidades de Jerusalém, no século VIII antes de Cristo. Amós, ele se revela ou ele se apresenta como boiadeiro. Ele diz: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas eu era boieiro e também cultivador de sicômoro, uma espécie de figueira na região da Palestina do século VIII. O profeta Amós, ele viveu em um tempo conturbado, um tempo difícil, um tempo onde as nações vizinhas de Israel faziam todo tipo de agressão. Por exemplo, os sírios, eles torturaram os moradores de Gileades com estilete, uma espécie de estilete que eles passavam sobre as costas, fazendo abertura nas costas dos moradores de Gileade. Os sírios foram povos que fizeram todo tipo de atrocidade com as pessoas com que eles capturaram, inclusive esses moradores de Gileade. Os filisteus, eles perseguiram os judeus e os entregaram aos edomitas, que era uma nação co-irmã de Judá e que tinha ódio mortal dos judeus. Os filisteus também maltrataram os fenícios, eles maltrataram os judeus. Os moabitas queimaram o rei dos edomitas até que nenhum dos seus ossos sobrasse. Todas essas maldades estavam acontecendo nas proximidades de Israel. E Deus usa o profeta Amós para falar para essas nações. É bom dizer que o profeta Amós, ele foi um profeta destinado ao reino norte, ou destinado a falar para as 10 tribos, o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele é um profeta que profetiza contra essas situações, essas crueldades praticadas por essas nações vizinhas. Os problemas de Israel. Quais eram os problemas de Israel? Um dos maiores problemas de Israel era a inversão de valores. Inversão de valores. Vamos ler aqui um texto de Amós, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e deles exigir um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enorme os vossos pecados. Afligi o justo, e tomai resgates, e rejeitais os necessitados na porta. A inversão de valores, a incredulidade, o pecado da nação de Israel era tanta que a Bíblia diz que eles chegavam ao cúmulo do absurdo de um pai e um filho possuir a mesma moça, deitado sobre o penhor que eles tomavam dos pobres. Eles exigiam que os pobres deixassem algum objeto, algumas roupas, para garantir que eles pagariam as dívidas. Essas roupas que eram penhoradas, eles forravam na porta do templo e deitavam sobre essas roupas para se prostituir. Pai e filho se prostituindo com a mesma moça, sobre roupas penhoradas dos pobres. Não bastasse isso, eles eram sádicos, ou seja, tinham prazer
de fazer as pessoas, né, sofrer. Era uma nação relapsa, né, ou seja, né, faltava, né, com o seu dever, né, faltava com o seu dever. E eram pessoas obstinadas e contumaz. A espiritualidade de Israel chegou a uma situação tão deplorável que o Senhor já não queria mais ouvir nem mesmo as orações que se faziam entre o povo de Israel. Observa o que diz Amós no capítulo 5, versículos 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as festas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta-te de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Ou seja, Deus está dizendo, eu não ouvirei o barulho dos teus instrumentos. As festas realizadas em Israel eram festas pomposas, festa de garbo, de glamour, mas não tinha nelas a presença de Deus. Deus, ele se ausentou totalmente, né, do modelo paganizado com que Israel ele adorava ou dizia adorar ao Senhor. A situação em Israel era tão grave que o rei, né, Jeroboão, que não parece ser o mesmo Jeroboão I, né, parece ser um outro Jeroboão, apadrinhado com o sacerdote Amazias, né, que não era também da linhagem de Arão, né, portanto contrataram um sacerdote diferente, né, da linhagem levítica, e esse sacerdote, né, juntamente com Jeroboão, expulsaram Amós, né, da região e diziam, vai para as cidades de Judá e profetiza lá, porque aqui tu não profetizarás mais. Essa era a situação terrível em que o povo de Israel se encontrava. A espiritualidade chegou a um nível totalmente deplorável. Por tudo isso, o Senhor, né, mostra através, né, do profeta Amós algumas visões, né, que estaria se cumprindo em breve, né? Ele fala sobre a visão, né, do cesto de fruto colhido no verão. Ele fala sobre a ruína do altar e fala sobre o prumo, né, de Israel. Além disso, ele fala sobre outras visões que mostrava que o povo de Israel, né, seria capturado e que o juízo estava próximo, que os assírios, né, viria e os levaria sem piedade, né, para um lugar deserto, para uma terra estranha, onde eles sofreriam terrivelmente. No capítulo 4 e no versículo 12, né, do livro de Amós, o profeta chama a atenção para esse povo, dizendo, eis que vem dias do Senhor, que vocês terão fome, mas não fome de pão, terão sede, mas não sede de água, mas sede de ouvir a palavra do Senhor. As virgens formosas desmaiarão de sede, os vossos jovens desmaiarão de terror. Essa profecia fala do momento em que os assírios os invadiria e os levaria cativo. Isso ocorreu em 722, né, quando a Assíria, né, tomou Israel, né, quando a Assíria levou cativos os moradores de Samaria, né, trazendo outros povos para habitar na região de Samaria, formando assim um povo conhecido como samaritano, né, um povo que foi hostil aos judeus, né, e vice-versa, né, durante muito tempo da história, até que Jesus quebrasse a inimizade, né, no poço de Jacó, quando ele conversa com a samaritana. Por tudo isso, esse profeta, o profeta Amós, ele é o profeta, né, da justiça social. A injustiça era tanta no tempo de Amós
que as mulheres dos príncipes, elas tomavam, né, à força os bens dos pobres. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez ficavam mais pobres. Por isso essas mulheres desses príncipes eram chamadas de vacas de Bazã. Né? Bazã era uma região, né, fértil de Israel, onde o gado, as vacas dessa região, né, ficavam bonitas, gordas, né, por causa da boa pastagem que havia naquela região. As mulheres dos príncipes estavam exatamente como as vacas de Bazã, engordando às custas dos pobres. Por isso o profeta, ele chama a atenção, né, para essa situação terrível, né, que estava acontecendo em Judá. Nós temos, né, como contextualização que o Senhor Deus, ele é a favor da justiça, porque a sua natureza é justa e pelo fato de que a justiça promove o ser humano, não destrói, nem o exclui, né? Pelo contrário, dá-lhe oportunidade de viver uma vida mais digna e abençoada. O Senhor, ele chama a atenção, né, do povo de Israel por meio de Amós, para que esse povo, né, se voltasse para a justiça. Mas como isso não aconteceu, eles foram levados cativos em 722 a.C. Uma das visões, né, que é a visão, né, do cesto de fruto, né, apontou para a exterminação da nação opressora. Isso mostra que o povo assírio, que oprimiu Israel em 722, eles não somente oprimiriam Israel, mas eles também seriam oprimidos. O que ocorreu em 612, né, com a queda de Nínive. Por tudo isso, nós aprendemos que Deus é a favor da justiça e que aqueles que oprimem o seu povo, um dia também serão oprimidos por ele. Um dia o Senhor também permitirá, né, que a opressão bata na porta do opressor. Por tudo isso, o Senhor está dizendo que não vale a pena ser opressor, que não vale a pena praticar a injustiça, que não vale a pena praticar a maldade. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe, que a mensagem do profeta Amós, que é tão atual para nossas vidas, nos ajude a viver uma vida social equilibrada, uma vida de justiça social, uma vida de moralidade e uma vida de justiça para a glória e para a honra do seu nome. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.